Imagina que você queria dar uma acasalada com a sua esposa e ela recusa. Então você vai até um bar, toma umas e encontra uma mulher que gostava de você no passado. Ela te leva até um mato, mas o que você não sabia é que você encontraria um alienígena que entra em seu corpo e começa a te controlar. Mas isso só vai ser o começo desse caos. Salve, rapaziada, beleza? Hoje a gente vai trazer um resumo do filme Seres Rastejantes. Se você gostar do vídeo, deixa o like e se inscreve, que isso ajuda muito. Então senta aí no sofá e bora pra mais um resumo. Dois policiais que vivem em uma cidade pequena chamada Wally e Bill estavam entediados quando um meteoro cai do céu atrás deles. Nem sabem eles que isso vai fazer uma das piores coisas que eles vão lidar. No outro dia, Starla está dando aula para alguns adolescentes tarados. Depois de terminar, ela se encontra com Grant, que é seu marido. E no outro lado da rua, o Bill está observando os dois com um olhar de inveja, se perguntando como uma mulher bonita como Starla está com o otário do Grant. Quando anoitece, o carequinha tenta dar uma esvaziada com a sua linda esposa, mas ela diz que está com dor de cabeça e recusa o relaxamento porque não está no clima. Então Grant decide sair para um bar, beber umas e encontra Brenda, que é uma mulher que gostava dele no passado. Os dois bebem muito e Brenda leva Grant para uma floresta, onde ela mostra que tinha gravado as iniciais dos dois em uma árvore. Eles acabam se pegando, mas Grant se lembra da sua amada e afasta Brenda. Logo em seguida, os dois avistam uma casca nojenta aberta. Eles seguem o rastro de gosma e acabam encontrando algum tipo de lesma gigante. Ele se aproxima daquela coisa e aquilo joga algum tipo de larva em seu corpo, que viaja até seu cérebro, fazendo ele se contorcer de dor. Segundos depois, ele levanta em um estado meio NPC e vai para casa sem dizer nada para Brenda. Chegando lá, ele pega toda a carne crua da geladeira. E quando amanhece, Grant está fazendo algum tipo de ninho, quando de repente, ele começa a escutar uma música. Ele começa a seguir o som e vai até a sala, onde se depara com Starla, esperando para dar uma relaxada, como forma de se desculpar pelo que aconteceu na noite anterior. Quando eles vão para a ação, Starla pergunta o que era aquele buraco no peito dele. Grant diz que era apenas uma picada de inseto. Horas mais tarde, Grant vai até o mercado e compra uma tonelada de carne. Um tempo depois, quando Starla estava arrumando a casa, ela observa que seu marido colocou um cadeado na porta do porão. Ela começa a questionar o porquê daquilo, mas ele mente, dizendo que era uma surpresa para o seu aniversário, que ainda estava muito longe. À noite, Starla está tomando banho para ir em uma festa. Grant queria se juntar a ela, mas se ele for visto com aquele negócio horroroso, vai assustar um pouco a sua amada. Ele tem vontade de devorar a sua esposa, então diz que tem que trabalhar e sai correndo do banheiro, falando que encontraria ela mais tarde. E a moça vai sozinha para a festa e é abordada por Bill. Os dois começam a conversar, mas Starla observa que ele não está lá pela amizade e decide voltar para dentro, pois o prefeito chamado Jack iria dar um discurso para iniciar a temporada de caça. Indo para Grant, ele vai até a casa de Brenda. Ela deixa o cara entrar, mesmo sabendo como ele ficou com um comportamento estranho naquela noite. Ela queria dar uma relaxada com o carequinha, mas o cara parte para cima da moça com seus tentáculos. Depois da festa, Starla volta para sua casa procurando pelo seu marido, mas ela se assusta ao ver o rosto de Grant todo deformado, inchado e com feridas. Ela diz que queria levar o marido ao médico, mas ele mente que era apenas uma reação alérgica a picadas de abelha e que já foi no Dr. Carr. No dia seguinte, Starla liga para Carr para saber o que estava acontecendo, mas fica surpresa e espantada quando descobre que faz um ano que o médico não via seu marido. Em seguida, vemos que Grant estava mantendo Brenda presa e alimentando a moça com carne crua, já que ela estava se transformando. Starla já estava bem desconfiada de que alguma coisa muito estranha estava acontecendo com seu marido. Quando ela vai levar o lixo para fora, Wally e Bill chegam perguntando de seu marido, porque Brenda estava desaparecida, e os vizinhos viram ele entrando na casa da moça. Starla diz que o marido ainda estava no trabalho, e Bill dá um cartão para a mulher, dizendo para ela ligar quando tiver notícias. Sem dúvidas, as suspeitas de Starla sobre Grant estavam certas. Decidida a saber o que seu marido estava escondendo, Starla pega um taco de beisebol e quebra o cadeado do porão. Quando ela abre a porta, se assusta com o fedor que sai de lá, mas fica ainda mais assustada quando desce as escadas e encontra vários corpos de animais mortos. Ela sobe e liga imediatamente para Bill, porém vê Grant todo inchado e deformado olhando para ela na janela e tenta correr, mas quando abre a porta, é pega por Grant. Ele fala que a ama demais, mas não podia confiar nela e por isso iria infectá-la. Antes de acontecer uma tragédia, Bill e sua equipe chegam ao local e isso espanta a criatura. 3 dias se passam depois desse ataque. O prefeito Jack vai até a delegacia para falar com Bill que capture Grant, porque ninguém iria caçar cervos numa floresta com um monstro bizarro. A conversa é interrompida quando Shelby diz que Grant atacou mais uma fazenda, porque depois daquele acidente, Grant começou a roubar os animais dos fazendeiros. Quando os policiais chegam ao local, Margaret diz que Grant arrastou uma vaca até a floresta sozinho. Ouvindo isso, Bill pede que reúnam uma equipe, pois entendeu o padrão de ataque de Grant. A equipe se reúne, e aqui a gente vê que são alguns policiais e 2 caras que nem policiais são. Não preciso falar que Grant vai ficar com a barriga cheia nessa noite. Bill explica para a equipe que a criatura estava atacando fazendas em linha reta, e tinha certeza de que o próximo alvo seria o rancho da família Sturtmeyer, e que se quisessem capturar Grant, eles teriam que fazer uma tocaia e surpreendê-lo, para que assim ele não consiga fugir ou reagir contra a equipe. Eles se armam com fuzis e Trevor pergunta se não deveriam levar uma granada, mas Bill fala que já tinham o suficiente. Quando eles saem da delegacia, são abordados por Starla, que pede para ir junto com eles, porque se sentia culpada, já que seu marido já tinha dado sinais de que não estava bem, mas ela não percebeu. Ela fala que se Brenda estivesse viva, eles iriam precisar da ajuda dela se quisessem conversar com Grant, já que ele só escutaria e falaria com a sua esposa. Eles vão até a fazenda do Frank e começam
começam a se posicionar. Quando anoitece e eles estão esperando por Grant, Bill conta a Wally que quando eram crianças, Starla bateu na sua janela dizendo que iria fugir de casa para se tornar atriz e queria que Bill fosse seu guarda-costas, mas Bill recusou e acabou estragando a chance que tinha com a gata. Nesse momento, o grupo observa Grant e fica assustado com como ele ficou, parecendo um monstro de verdade. Aquele monstro ataca a vaca e a puxa para a floresta, enquanto o grupo de policiais olha e não sabe o que fazer. Bizarramente, Starla vai até seu marido para tentar convencê-lo de que ele estava doente e precisava voltar com eles para que pudessem ajudá-lo, mas ele se recusa e decide ir embora. Um dos caras aleatórios que veio junto com os policiais tenta impedi-lo de sair dali, então Grant corta o coitado do rapaz ao meio e corre para a floresta, enquanto desvia dos tiros. O grupo segue a coisa pela floresta. Eles chegam em um celeiro abandonado. Bill escuta a voz de Brenda e então pede para seus amigos darem cobertura para ele, porque vai invadir o local. Assim que eles abrem a porta, se deparam com Brenda, que estava parecendo mãe do Renan, mas bem mais redonda. Ela pede ajuda dizendo que estava com muita fome e logo a mulher começa a passar mal e alguma coisa dentro dela começa a se mover. Bill vê Grant olhando para eles pela janela e logo percebe que aquilo era uma armadilha e estavam certos, porque Brenda explode e acaba liberando várias lesmas que começam a atacar o grupo, tentando entrar em suas bocas. As criaturas conseguem entrar na boca de alguns policiais, inclusive o pobre do Wally. Elas só não entram na boca de Starla, Bill, Margaret e do prefeito porque eles conseguem fechar a boca a tempo e assim as criaturas não conseguem entrar. O restante das lesmas vai em direção à fazenda. As lesmas invadem a casa dos Truthmeyers sem que os moradores notem. Uma delas entra no banheiro e ataca Kylie enquanto ela tomava banho. A garota olha para a lesma e se desespera. Enquanto aquela coisa tenta controlar a jovem, ela começa a ter visões dos planetas que aquela criatura invadiu, infectando os animais e devorando-os, dominando o mundo completamente. Quando Kylie volta ao normal, ela consegue jogar a criatura na parede e finaliza a lesma com um modelador de cachos. A jovem sai do banheiro desesperada e dá de frente com a sua mãe, que já tinha sido infectada. Ela escuta os gritos das irmãs e quebra a porta do quarto das meninas, mas infelizmente as crianças já estavam infectadas pelo parasita. Então Kylie é cercada pelas criaturas e sem escolhas, vai até a janela e se joga do telhado, caindo no chão em frente ao seu pai, que também foi infectado. Ela observa que as criaturas estavam indo na sua direção, então ela vai até um carro e se tranca lá, enquanto um enxame daquelas coisas cobre todo o carro. No celeiro, o grupo percebe que seus amigos ainda estavam vivos. Bill tenta ligar para Shelby para falar o que estava acontecendo, mas ele não atende e não consegue chamar ajuda. Então ele entrega sua espingarda para Starla poder se defender e diz que vai até a sua viatura usar o rádio para pedir reforços. Bill pede que o grupo tire Wally e os outros do celeiro, porque o celeiro estava fedendo muito. Depois de removerem os amigos do celeiro, Starla vai lavar um pano para limpá-los. Nesse exato momento, Wally se levanta e começa a conversar com Starla, pedindo desculpas por estrangular ela e por fazer Brenda de útero, mas diz que essa era a nova natureza dele agora. Meu Deus, rapaziada, que papo estranho. Quando Margaret vê isso, pede para que Wally se sente, pois não parecia bem, mas os outros que estavam inconscientes se levantam e seguram a policial e o prefeito. Starla pergunta por que eles estavam falando igual ao Grant, e eles respondem dizendo que eram parte de Grant. Margaret tenta sacar a sua arma, então Trevor cospe um líquido que parece ácido nela, finalizando a mulher. Indo pra Kylie, ela presencia sua família sendo controlada pelas criaturas. Eles tentam entrar e Frank pega uma pedra para quebrar o vidro, mas Bill chega bem na hora e fala para eles pararem. Kylie sai do carro correndo e gritando por ajuda, dizendo para Bill que aqueles não eram seus pais, mas de repente, um fazendeiro infectado acerta ele nas costas. Ele atira no pé do infectado e em seguida corre com a garota até a viatura. Kylie diz para Bill para eles irem embora, mas ele se nega, dizendo que não quer abandonar seus amigos, até que ele olha os infectados perseguindo Starla e Jack. Vendo isso, ele acelera o carro e atropela Trevor, que estava querendo churrascar Jack. Starla já estava de saco cheio dos infectados, então ela finaliza Trevor com uma barra de ferro, deixando todos assustados. Enquanto Bill dirige para a cidade, ele consegue falar com Shelby e pede para ela entrar em contato com a Polícia Federal, mas quando ela iria ligar, várias lesmas caem da ventilação em cima dela. Voltando para Bill, Kylie começa a falar que entrou dentro da mente da criatura quando quase foi infectada, e conta pro grupo que aquilo veio do espaço e que sua forma real parece uma agulha. Ela diz que aquela coisa viajou por diversos planetas, comendo e controlando todos até não sobrar ninguém. Starla diz que quando o alien não se reproduzia, ele assimilava outras pessoas como uma doença consciente. Starla fica bem preocupada, porque ela tinha dado uma relaxada com seu amado Grant. Imagina que ela pode ter um bebê daquela coisa, o que seria muito bizarro. Eles finalmente chegam na cidade, e Bill tenta fazer contato com Shelby, mas a jovem já foi infectada. Então Grant fala que tinha uma surpresa pro grupo, e ele faz a caminhonete bater na viatura, deixando todos desacordados. Quando eles acordam, o policial vê que estão sendo cercados por infectados, que sequestram Starla e Jack. Bill consegue fugir pela janela do carro e tirar Kylie de lá. Os dois correm do local e se escondem para pensar no que vão fazer. Como a jovem já tinha entrado na mente da criatura, Bill pergunta se finalizar Grant faria todos os outros infectados serem derrotados. A jovem diz que provavelmente esse plano daria certo. Então Bill bola um plano. Ele iria entrar na delegacia para pegar uma granada, explodir Grant e acabar com todos os infectados. Ele pede que Kylie se esconda e entra na delegacia. Ele tenta ligar para a Polícia Federal para pedir reforços, mas a linha não funciona. Bill vai pegar a granada, até que vê um cervo. A criatura ataca e derruba Bill, mas quando iria dar o golpe final,
Kyle finaliza o animal usando o extintor de incêndio. Com isso, Bill consegue pegar a granada e dar uma arma para a jovem. Eles encontram alguns infectados e observam eles finalizando um homem. Assim que os infectados saem, Bill decide segui-los, porque provavelmente eles estavam indo para o ninho onde Grant estava. Jack acorda e escuta barulhos de alguma coisa mastigando. Ele acende um isqueiro para enxergar o que estava acontecendo e se depara com vários infectados se alimentando. Ele tenta correr até o andar de cima, mas é pego pelos tentáculos de Grant, que o assimila também, deixando-o inconsciente. Quando acorda, Jack começa a chorar, porque ele está sentindo tanta fome que acabou comendo carne humana. Starla acorda em sua cama e escuta os infectados chamando pelo seu nome. Ela tenta tirar as tábuas que estavam na janela para tentar fugir, mas não consegue. Ela vê uma escova de cabelo pontiaguda e decide usar como arma improvisada. Em seguida, ela vai encontrar com Grant e vê que ele virou uma coisa muito nojenta, sendo feita de corpos humanos. Alguns ele ainda estava absorvendo. Grant se prepara para atacar Starla, mas ela sabe que seu marido não iria machucá-la, então começa a se aproximar dele. Assim que chega bem perto, ela crava a escova nele e é jogada para longe. Quando Bill e Kyle escutam os gritos de Starla, eles correm em direção à entrada, finalizando os infectados no caminho, e também sobra para Jack. Quando eles chegam no quarto de Grant, Bill remove o pino da granada, mas antes que pudesse jogá-la, Grant arremessa Bill pela janela, e o policial deixa a granada cair na piscina. Ele observa que Grant estava trazendo reforços. Grant joga um sofá em Kyle e golpeia Starla. A criatura tira seus tentáculos para controlar Bill, mas só um deles o acerta. Bill então coloca um dos tentáculos em um bujão de gás que estava vazando, fazendo Grant explodir a qualquer momento. Em seguida, a criatura puxa seus tentáculos de volta, e Bill pede para Starla pegar a arma no chão para atirar na criatura. Ela hesita, mas decide dar um fim em todo aquele pesadelo e ao sofrimento de seu marido, fazendo ele explodir em vários pedaços. Depois de finalizar Grant, todos os infectados começam a cair no chão. Starla acorda na manhã seguinte junto com Kyle, que só machucou o braço. Ela corre até Bill, pensando que ele tinha ido de saudade, mas ele acorda. Kyle conta que a criatura precisa acertar os dois tentáculos para infectar uma pessoa. Eles saem da casa, e Bill fala que tinha uma cidade com um hospital que não era muito longe dali, e deveriam ir para lá, já que toda a cidade foi dizimada pelas criaturas. Eu só imagino como eles vão explicar isso para as autoridades, e vemos que Bill e Starla finalmente vão ficar juntos. Mas na cena pós-créditos, a gente vê que um gato entra na casa e é infectado pelo que sobrou da criatura, dando a entender que o caos apenas começou. E aqui a gente chegou no final do resumo do filme Seres Rastejantes. Como você iria sobreviver a isso? Comenta aí pra eu ver. Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal, que isso me ajuda muito. Vê essas sugestões de vídeos que eu deixei na tela pra vocês assistirem. Espero você no próximo vídeo.